Dos 0 aos 6 anos, a criança simplesmente aceita. A realidade, ela é relatada, ela é contada. A criança simplesmente aceita aquilo que os cuidadores, as pessoas responsáveis por ela, contam aquilo que foi e aquilo que ela é. Então, tudo isso é aceito como verdade. Agora imagine só, se você foi cuidado por alguém narcisista nesses primeiros anos de vida, seja essa pessoa quem for, como será que a tua autoimagem está nessa altura? Porque a pessoa narcisista, com transtorno narcisista, ela tende a contar uma história muito diferente, às vezes, da realidade objetiva, mas que para ela faz todo sentido, porque é um transtorno de personalidade, não porque ela seja uma mentirosa compulsiva, faz parte. E dentro desse pacote todo, o que será que fica registrado dentro do nosso corpo emocional, no nosso corpo mental? Quantos bloqueios a gente não vai somatizando ao decorrer da nossa vida por conta de tudo isso que foi colocado pra gente como nossa verdade, mas que simplesmente não é. Meu nome é Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e nesse vídeo eu vou falar sobre isso, sobre a história de uma filha de uma mãe narcisista. Então, para começo da história, a gente pode imaginar que essa menina, ela assumiu o papel de bode expiatório, que é aquela pessoa dentro da dinâmica que ela fica com as piores partes, vamos dizer assim. Ela fica com as humilhações, ela fica com as comparações, ela é sempre aquela pessoa que não atinge o objetivo, ela sempre está abaixo do esperado. Tudo aquilo que ela faz é mais ou menos ali, sabe? Nunca é igual aquilo que a irmã dela fez, porque a irmã dela é a menina de ouro. A irmã faz tudo certo. Olha só que exemplo de menina. É uma coisa de louco, essa menina sempre é certa, não precisa quase nem ensinar para ela, ela já sabe, de tão inteligente que ela é. É isso. Mas as duas pessoas, as duas filhas, dentro dessa dinâmica, elas sofrem pelo abuso, mas de formas diferentes. Essa menina, especificamente, aqui viga bode expiatório, ela é mais nova. Então, quando chegou a filha mais velha, a mãe já tinha uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos de experiência. 20 e poucos anos sendo cuidada pela avó, mãe dela, que também era narcisista. Então ela sabia muito bem como se desenrolava isso daí. Poxa, para eu ser amada pela minha mãe, eu tenho que quase lamber o chão que ela passa. E não tá bom ainda, não é suficiente ainda. Para eu ser amada pela minha mãe, eu tenho que atender às expectativas dela, mas vírgula após vírgula, e de preferência adivinhar o que ela possa estar querendo. Então, quer dizer, eu não vivo uma vida por mim, eu vivo uma vida em relação ao outro. E existem certas palavras, certas expressões que, se usadas na medida certa, no momento certo, vai conseguir mascarar tudo isso. Olha, eu não te joguei isso na cara, eu não te humilhei, né? Não usa nem esse termo, né? Mas eu não chamei tua atenção na frente da família inteira e fiz aquele escândalo, que ela também não vai usar esse termo. Eu não fiz, né? Não falei tão alto assim porque eu quero te humilhar. Não, é tudo para o seu bem. Então tudo vai ser justificado nesse relacionamento entre mãe e filha, como eu fiz tudo para o seu bem porque eu sou a sua mãe, eu sempre penso no seu bem. Então essa pessoa vai sempre olhar o mundo através daquele vidro ali. Aquele vidro que está cheio de gotas d'água, às vezes está suado, está embaçado, e ela não vai se identificar na vida, ela não vai olhar o horizonte a não ser através desse vidro que é a visão da mãe dela.
Como que acontece normalmente? O transtorno narcisista, a pessoa que tem o transtorno, ela não se enxerga como tal. Se ela se enxerga como tal, às vezes é mais por uma autopiedade ou para mesmo se vangloriar. Aí depende, né, de cada um. Mas quem é filha dessa pessoa, ela vai receber todas essas informações do 0 aos 6 anos como se fossem verdades plenas para ela. Então, se você foi um bode expiatório, provavelmente você sofreu muitas humilhações, você sofreu muito dessa parte assim, que você é insuficiente. Você nunca vai ser como a sua irmã, como a sua prima, como aquela colega. Olha como ela é graciosa, olha como ela é bonita, como ela gosta de cor de rosa, como as coisas acontecem para ela, olha só. E para você não. Por mais bonita que você seja, você nunca vai ser tão bonita quanto. Por mais delicada e feminina e tudo, você nunca vai ser suficiente. Ou ela vai te cobrar por outras coisas. E daí tem a parte das ilusões, né? Que isso traz uma confusão assim muito grande, uma confusão mental muito grande. Porque a pessoa diz, né, que fala assim, olha, eu entrei no seu quarto hoje, remexi todas as suas coisas, joguei um monte de coisa fora, mas foi pro seu bem, tá? Tava muito cheio de ácaros e... Não, foi pro seu bem, tá bom? Que eu invadi toda a sua privacidade, revirei tudo e joguei algumas coisas fora, inclusive, porque eu sou sua mãe, eu cuido muito bem de você, tá? E daí a pessoa fica com muita raiva. Mas acima da raiva existe a culpa. Porque, poxa, ela fez pro meu bem, né? Como que pode? A pessoa entra no meu quarto, revira tudo, joga as coisas fora, mas ela fez pro meu bem. Isso traz confusão mental, isso traz confusão emocional. São pessoas que, depois de um tempo, que esses abusos vão sendo recorrentes, elas entendem que a forma como elas são amadas, principalmente pela pessoa que mais deveria amar ela na face dessa terra, que seria a mãe, né? Entra nessa dinâmica da chantagem emocional, das mentiras, dos abusos disfarçados de coisas para o seu bem, né? Foi tudo por amor a você, né? Não, eu não bati em você na frente de todos os seus coleguinhas e nem gritei com você porque eu, sei lá, porque eu não aguentei mesmo. Nossa, você fez algumas coisas insuportáveis. Aí traz a culpa. A culpa é sua ainda porque você apanhou na frente de todo mundo. A culpa é sua ainda porque você foi humilhada na frente de todo mundo. Se você não fizesse tanta coisa errada, eu não perderia a paciência com você. Então, é inversão de papéis, é manipulação das verdadeiras intenções, são mentiras, coisas que objetivamente não são verdadeiras, mas que essa pessoa com esse transtorno, ela manipula para que aquilo seja a verdade relatada. E principalmente para que essa pessoa, sendo bode expiatório, repita isso na frente de outros, para ela ter o grande prazer de negar e falar que essa criança é doida. Nossa, eu nunca falaria isso na minha vida. Meu Deus do céu, né? Tem um problema muito grande. Ok, tudo isso causa um problema muito grande. Quando a gente vai se olhar no espelho, alguns anos depois, quando a gente consegue, vamos dizer assim, se desvencilhar, sai da infância com toda essa bagunça, entra na adolescência, onde você simplesmente não sabe quem você é. E na adolescência, muitas das nossas questões, elas vão ruindo. Assim, energeticamente falando, dos 0 aos 7 anos, a gente completa o primeiro ciclo dos nossos chakras. Então, se aquilo que foi semeado dentro dos nossos primeiros anos, as nossas primeiras impressões da vida, as nossas primeiras experiências do chakra básico em relação a confiar, a querer estar aqui na Terra, pertencer a um clã, a estar encarnado. O segundo, que é o sacral, em relação às relações, à criatividade. A criança não pode nem falar nada diferente, já é tolhida. Então, quer dizer, olha quantos bloqueios isso não vem. A confiar, como é que vai confiar numa mãe, num pai, num cuidador que conta um monte de bobagem?
relatam uma realidade ilusória que só existe na cabeça deles. Para quê? Para trazer essa confusão mental mesmo, para que o mecanismo da chantagem emocional vá rodando. Então, poxa, fica tudo bagunçado, fica tudo bloqueado ali, não faz sentido nenhum. A imagem que a pessoa tem dela mesma, quando ela completa o segundo ciclo da formação dos chakras, que é nos 14 anos, e o terceiro termina aos 21, então quer dizer, os primeiros ciclos ali estão todos bagunçados. E quando ela vai pulsar aos 7 anos, de novo, o chakra básico da confiança, que tipo de experiência ela vai ter? Ela vai reforçar aquilo que ela teve a 1 ano de idade, que não é lembrado racionalmente isso. A mente dela, racional, ela não vai lembrar. A mente inconsciente vai lembrar. E a mente inconsciente vai testar essas hipóteses. Poxa, será que o mundo é um lugar bom de se viver? Aí vai começar a captar as coisas. Não é. Isso reforçou aquilo que eu já sabia. Então a minha experiência desse mundo é que é horrível. Aí a pessoa tá lá, com unha encravada, com joanete, com dor nas pernas, com micoses, problemas de pele que não se sabe aonde que tá. Por quê? Porque é isso, eu não quero estar aqui. As pessoas vivem invadindo o meu limite, vivem invadindo, vamos dizer assim, aquilo que é o meu campo. Então, essa experiência que se faz, e é dessa forma que o inconsciente mostra que não é bom caminhar aqui. Então eu tenho dor nos joelhos. Não é confiável estar aqui. Então a minha pele tá sempre cheia de probleminhas ali. As minhas relações, quando eu entendo o que é ter um relacionamento saudável, aquilo que não é, que a primeira experiência no aniversário de 1 ano até 2 anos de idade. Depois a segunda experiência, né, o reforço daquilo ali em relação ao aniversário de 15 anos em diante. Que tipo de relacionamento esse adolescente vai começar a se conectar? Provavelmente com pessoas, às vezes narcisistas, com filhos de narcisistas. Só que, ao contrário de ser o bode expiatório, pode ter sido um filho de ouro. Então, que olha para essa menina adolescente e começa a apontar um monte de coisa. Ah, você não é magra o suficiente, essa pele tá cheia de espinhas, porque isso, porque aquilo. Ela nunca vai ser suficiente para esse menino que é um narcisista, mas que, como ela aprendeu a se relacionar a partir dessa matriz, que é nesse jogo narcisista, então ela vai, é isso que ela sabe, é isso que o inconsciente sabe. Então, a forma de ser amada é eu sempre me subjugar a alguém que está sempre ali pronto a me humilhar publicamente. Então é isso. É essa forma de amar que ela aprendeu, que ela tá gravada lá no inconsciente dela. Quando ela vai olhar no próximo ano, no terceiro ano de vida, e a partir do 16º aniversário, plexo solar, a questão da autoestima, aonde que tá essa autoestima? Tá abaixo de 0, não existe autoestima, porque ela nunca foi suficiente, ela sempre sentiu culpa. E se em algum momento ela tentou se rebelar, né? O fogo do terceiro chakra, que é o ego, aquilo que são os sentimentos viscerais, sempre foram muito abafados. Então não tem chance dela nem se rebelar com isso. E essa raiva fica lá, incutida. E daí é uma criança que com 16 anos toma o omeprazol porque tem muita dor no estômago, não tem condição. É isso, qualquer coisa faz mal, qualquer coisa dá alergia. Ah, porque o meu colesterol tá alto, porque tá tudo bagunçado, tudo bagunçado. Porque quando ela olha para aquilo que ela tem dentro dela, ela escuta um monte de bobagem. Porque o corpo emocional dela tá bagunçado e o corpo mental, ele tá com registros errados. O corpo mental, o pensamento, ele tá sempre pensando. O pensamento nunca para. O pensamento pensa o tempo todo. Só que quando a gente para escutar esse pensamento, a gente começa a perceber o quanto de bobagem que não tá ali.
o quanto que ele não está simplesmente reproduzindo falas da tua mãe, do teu pai, do teu chefe, que você vai escutar do teu chefe, que você escuta, né, no domingo ali, de repente você tá falando para você mesmo uma coisa que não tem nada a ver, mas que tá gravado em você. Então, quando você observa esse pensamento, você percebe que ele não tá certo, que ele tá cheio de coisas velhas, antigas, que não servem mais de jeito nenhum. Mas, normalmente, a gente aceita o nosso pensamento, a gente aceita a nossa mente como parte nossa. Poxa, se a mente não é, se o que eu penso não sou eu, então o que eu sou? Você não é sua mente, você não é seu corpo, você é consciência, você é uma alma, é um ser de luz, é um filho de Deus, como você queira chamar, mas você não é a sua mente. A sua mente, ela vive repetindo as bobagens que ela escutou desde a sua infância. Bobagens, especialmente se, né, se os relacionamentos não foram bons. São bobagens, são crenças ruins sobre você mesma. E daí, se a gente for continuar, né, a nossa subida dos chakras, quando a gente vem para o chakra cardíaco, será que essa criança aprendeu mesmo a amar? O que é amar? O que é esse relacionamento puro e profundo que está no nosso coração? Aí ela se olha assim no espelho, já adolescente, e percebe que ela não consegue, que ela duvida de tudo. Ou tem aquelas paixonitezinhas, quando passa a paixão, ai, acabou o amor. Não, paixão não é amor. O amor é uma coisa muito mais profunda, muito mais demorada de ser produzida do que a paixão. A paixão dura 6 meses, dizem alguns estudos, né? Se a pessoa fica, acho que mais de 3 anos apaixonada, ela morre do coração, uma coisa assim, né? Pra ter noção que é diferente, não tem nada a ver. Uma coisa é o amor profundo. E da onde vem esse amor profundo se ela não recebeu? Qual é a referência? Da onde que ela vem buscar? Fica aquele vazio. E quando ela é adolescente, ela espera aquele príncipe encantado vir descer do cavalo, colocar assim um tapete vermelho e ficar bajulando ela de todas as formas possíveis. Só que esse príncipe encantado, na mentalidade dela, é um narcisista, porque faz parte da mesma coisa. Qual é o modelo de amor que ela tem? É um amor de um narcisista. Então ela vai buscar outro narcisista. Então ela vai se fazer de capacho para esse narcisista e você nunca vai ser suficiente, não adianta. Ele vai continuar te fazendo de capacho. Quando a gente fala da expressão, o quanto essa criança não foi, vamos dizer assim, ridicularizada na sua expressão, porque o narcisista, principalmente se tratando de um bode expiatório, o bode expiatório nunca tá certo. Ele nunca faz as coisas direito. Então, é humilhação, é ridicularização e aí pra baixo. Não existe. Não existe nada que você possa fazer que possa ser bom. É impossível isso, quase. Então, como é que vai se expressar? Como é que você vai chegar lá e dizer alguma coisa pro outro se você tá toda travada? A tua mente tá toda confusa. Não faz sentido. Qual é a realidade mesmo que eu vivi? Porque a realidade foi me contada, mas foi me contada por uma pessoa que conta um monte de coisa estranha. Que para ela é realidade, mas na verdade dos fatos não se encaixa. A mente muito bagunçada, repetindo sempre as mesmas coisas, é isso. E a conexão com Deus talvez salve a gente, né? De toda essa confusão. Talvez seja a única coisa. Só que quando a gente vai pensar em conexão com Deus, aí a gente pensa num ser superior. A gente sempre pensa num ser superior. E quais foram os primeiros seres superiores na nossa vida? Às vezes são os nossos pais. E se esses pais foram sempre na base, né, do crime e castigo, da culpa e da vingança, e de você gerar essa comoção, essa raiva, e depois gerar mais frustração e ficar sempre nesse ciclo ruim, qual é a sua relação com Deus? Será que Ele é um Deus castigador e muito bravo? Aquele que vai pagar cada um conforme a sua moeda? Mas não é essa uma coisa boa assim de se dizer, né? Falar, se você fizer o bem, você vai pagar o bem. Não. O foco aqui não é pagar o bem. O foco aqui é olhar a culpa. O que ainda falta você fazer
para ser um pouco menos ruim, porque é esse modelo, é sempre no lado negativo, é sempre daquilo que é a culpa, o castigo, a raiva, a vingança, o ódio, as doenças de pele, de tudo, porque as coisas são muito confusas, são muito conturbadas em tudo isso. E como não olhar para tudo isso sem tanta dor? Por quê? Poxa, isso fez parte da nossa estrutura. Lá no fundo, os primeiros anos de vida foram assim. Então, isso se confunde muito com quem a gente é. Toda essa estrutura primeira, todas essas relações primeiras são confundidas. Tá no mesmo lugar. Como que você vai olhar para tudo isso e vai pensar, poxa, se eu não sou os meus pensamentos, então quem eu sou? É muito difícil eu não saber quem eu sou. Então eu não olho. É muito difícil eu reconhecer que eu tenho raiva de algumas pessoas que me cuidaram. Poxa, essas pessoas deram uma vida por mim, né? E eu tenho raiva delas. Mas porque talvez elas sempre manipularam a situação. Elas eram adultas quando você era criança. Então elas sabiam o que elas estavam fazendo. Por mais que os transtornos tragam confusão, mas há responsabilidade em tudo isso. Então quando a gente vai jogando para fora a raiva, a culpa, a vontade de vingança e tudo mais, sem se achar um pior ser humano do mundo por causa disso, então aí vai acontecer a cura. Mas como que a gente olha isso sem tanta dor? Essa é a questão. Porque aquilo que dói um pouquinho, a gente já nega. A gente fala, não é pra mim isso daí. Vamos parar de meditar, vamos parar de rezar, porque quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então vamos parar com isso. É essa a nossa reação. É o medo, é a autopreservação. Pra mim, o que funciona e o que funcionou muito até hoje é a mesa de radiestesia. Eu me trato com ela já há muito tempo e eu cuido da minha energia com ela nesse sentido aqui. Mas existem outras formas. Existe a meditação. Existe você se conectar com frequências mais elevadas. E isso vai limpando essa raiva dentro de você. E você também vai se perdoando. Porque quando a gente sente raiva, a gente sente culpa, então a gente precisa do nosso perdão também. A gente precisa principalmente do nosso amor. Mas às vezes a gente só consegue se amar mesmo depois de muito perdão. Então as coisas vão começando a gerar um ciclo positivo de amor, de perdão, de aceitação, de você ficar em paz com você mesmo, de você se apoiar nas suas decisões. É um ciclo positivo, cada dia um pouquinho mais. E aí você vai vencendo essa dor, a partir de focar do lado positivo. E claro, a limpeza de tudo isso que está dentro da gente, seja através de uma mesa radiônica, seja através de meditação ou de outra técnica, é muito importante. Porque nós temos um espaço. Se a gente está cheio de tralha dentro da gente, não tem como o novo entrar. Não existe. É como que Jesus falou na Bíblia, né? Não se colocam vinhos novos em odres velhos. Não existe isso. Por quê? Porque o vinho novo vai explodir os odres velhos. Então, se você não jogar fora aquilo que não serve mais para trazer o novo, então você acaba ainda desistindo, você acaba chegando num ponto em que você tem que desistir, porque isso vai ficar insuportável para você. Então, vinho novo nos odres novos. E é isso que a gente precisa. A gente precisa sempre estar tirando aquilo que faz mal pra gente para trazer aquilo que é um novo. Então, se você já foi um bode expiatório ou uma menina de ouro, você sabe o quanto isso é difícil, a gente se curar, principalmente porque isso fez parte em algum momento da base de você, da sua base emocional, mental, da sua base, do seu modelo de relacionamento para a vida inteira. Então é necessário sim, não deixar para depois, se curar, porque você está perdendo uma coisa muito mais preciosa. Você está perdendo tempo de vida, correndo atrás de coisas que não são suas. Coisas que foram projetadas em você, mas que você carrega. Porque, como eu disse, formaram a sua base.
formaram, tudo aquilo que você acha que é, tudo aquilo que está mais profundo em você, foi formado nesse momento. Infelizmente, por alguém que tinha um transtorno. E aí ela jogou para cima de você tudo isso, como num espelho. Quando Narciso, o mito de Narciso fala, né? Que ele morreu quando ele se debruçava sobre as águas. Quando ele se olha no rio, ele enxergava a própria beleza. É a mesma coisa no narcisista. Ele olha para você e enxerga em você tudo aquilo que ele não admite nele. Então, imagina só quanta coisa não tem que tirar aí pra gente conseguir viver livre e feliz e ter uma vida verdadeiramente nossa. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.